Começamos? Começamos! Mais uma edição do CPCast. Eu sou a Gabriela Rosa. Eu sou Luciano Nogueira. Luciano é diretor pedagógico. E a Gabriela é coordenadora de educação infantil, Fundamental 1 e professora de biologia. Muito obrigada! Hoje nós falaremos sobre o que, Luciano? Hoje, com toda a disposição do mundo, pós-recesso. Tá disposta, Gabi? Muito. Energia lá no alto. Lá em cima, a gente vai falar sobre mitos e verdades na alfabetização. Tantã! Tantã. Alfabetização, que é um dos temas mais pedidos, mais baixados, mais assistidos, mais ouvidos da história do CPCast. É verdade. E eu botei nessa semana uma caixinha lá pra perguntar. Caixinha não, era uma enquete pra perguntar às pessoas e foi o tema mais votado. As pessoas têm interesse em saber sobre alfabetização. Beleza. Então a vamos gente nós. quis fazer um negócio prático, né? Pra falar sobre coisas que as pessoas acreditam e às vezes elas são verdades, às vezes elas não são. E aí a gente vai, sei lá, tentar falar sobre isso hoje. Vamos lá? Vamos começar? Vamos. Beleza. Então, primeira afirmação sobre alfabetização. Tem o jeito que eu recebi aqui, eu vou mudar um pouquinho porque eu acho que às vezes faz sentido, né? Tá bom. Crianças precisam começar a ler antes dos 4 anos, ou é aquela abordagem do quanto mais cedo, melhor, né? É verdade? Quanto mais cedo, melhor? Não. Não é verdade. Por que não? É um mito. Tchá. Se a gente tiver um efeito especial. Carimba aí. É isso aí. Não é verdade, porque, na verdade, as crianças elas precisam estar prontas, né? A leitura ela não é um processo passivo. Se fosse, dava pra... Nasceu, você vai tentando aí fazer. Mas não é. Então, as crianças, elas precisam formar nelas, o cérebro precisa também estar num estágio de maturidade ali, para que a gente comece a ler, né? Para que as crianças comecem a entender esse processo de leitura. Você lê aí de novo, rapidinho, só pra eu... Crianças precisam começar a ler antes dos 4 anos para ter sucesso. Começar a ler, não. Elas podem ser estimuladas ao mundo da leitura, ao mundo das letras, aos sons das letras. Agora, começar a ler antes dos 4 anos para ter sucesso é mentira. Até porque poucas crianças vão conseguir ler antes dos 4 anos. Com certeza. Né? A gente vê muitas escolas fazendo meio que quase provinhas para crianças de educação infantil, né? Ah, não, seu filho só pode estudar aqui se ele já conhece todo o alfabeto em caixa baixa e caixa alta. Seu filho só pode estudar aqui se ele já conhece todos os números de 0 a 20 antes dos 4 anos. E isso é meio que um marketing, né? A escola tá tentando mostrar que ela tem muita qualidade, só que ela tá pegando pelo lado errado. Sim. Ela tá tentando forçar uma apreensão de conteúdo, um desenvolvimento cognitivo na educação infantil, quando até os principais objetivos da educação infantil não são esses. Não. Né? É um desenvolvimento mais geral. Então, a gente vê muito isso, né? Uma pressa para letra cursiva, às vezes, e não funciona desse jeito. Não. Como a Gabi falou, o próprio cérebro não está pronto para a leitura. E eu acho que mais grave que isso, não está pronto para a escrita. Porque a gente quer ler, ler é muito bom, Sim. Ler dá acesso a uma série de coisas, mas... eu diria que a principal competência que a gente quer desenvolver, a principal capacidade que a gente quer desenvolver é a capacidade da escrita. Porque a gente pensa em forma de linguagem. Então, a partir do momento que eu aprendo a escrever, eu aprendo a dar estrutura para essa linguagem, eu estou me tornando mais inteligente. Só que a leitura é uma etapa anterior. A gente vê muita criança, né, muito pai falando, meu filho já escreve o nome. Cara, ele decorou um desenho. Tá alfabetizado, hein? Escreve o nome e tá alfabetizado. Ele decorou um desenho, né? O nome ali, as letras, elas têm uma forma. Sim. A criança decora 4, 5, 6 desenhinhos, pictogramas, que a gente identifica como letras. Isso não quer dizer que ele saiba escrever. Não tem um processo de decodificação ali, né? Ele tá só memorizando uma coisa que... um símbolo. Exatamente. Um símbolo. Então, o conselho é justamente o contrário, né? Se você tem um filho ali de 3, 4 anos, a não ser que ele demonstre muito interesse, ele queira muito, ele pergunte muito sobre isso, você não deveria se preocupar em ensiná-lo a ler ou a escrever antes dos 4 anos. Se for algo natural da criança, a gente vê muito isso em filho de professor, né? Filho de professor tem essa coisa de ser super estimulado
e aí o cara já começa a ensinar, já vê todas as brechas, já começa a aproveitar todas as oportunidades, mas não precisa. Seu filho não vai ser um mau leitor, não vai ser uma pessoa menos inteligente se ela começar a ler aos 5, 6, às vezes até 7 anos de idade. Então, para resumir, é mentira, né? Você não precisa ler o mais cedo melhor. Não. Às vezes é justamente o contrário. Você pode deixar a criança se desenvolver no tempo dela. Tem outras coisas que são possíveis de serem realizadas antes dos 4 anos, né? E a gente até tem um episódio sobre isso. Depois eu não lembro o nome. Mas tem outras coisas que você pode ajudar o seu filho. Seu filho vai ser um leitor melhor quando ele aprender a ler, se você fizer outras coisas até 4 anos e não forçá-lo a fazer uma coisa que ele não tem capacidade ainda. A maioria das crianças não tem capacidade ainda. Isso aí. Vamos pro próximo? Vamos para o próximo. Deixa eu ver. Você vai seguir a sequência? Pode ser. Então tá. Então vamos lá. Apenas professores podem ensinar uma criança a ler e a escrever corretamente. Verdade ou mentira? Mentira. Eu acho que um professor faz isso melhor. Eu acho que ele tem mais facilidade para fazer isso, desde que ele tenha método. Também não é todo professor que consegue. Não é todo professor que alfabetiza. Mas uma mãe dedicada, um pai dedicado, buscando conhecimento, estudando, consegue ensinar o filho a ler sem problema nenhum. Você concorda? Concordo. Porque, na verdade, quando eu tinha lido aqui, eu entendi apenas bons professores. Eu ia falar que era verdade. É verdade, apenas bons professores conseguem. Mas é porque isso não tá... A gente tem hoje muitas pessoas que criam as crianças em casa. Não vamos entrar nessa seara, mas existem pessoas que estudam, que buscam... Eu tive uma discussão sobre isso essa semana que eu achei sensacional. Existem pessoas que buscam e que sabem o caminho para fazer isso de uma maneira correta com as crianças. Então, não acho, tá certo, né? Não são só professores que alfabetizam. Eu não vou aguentar, eu vou falar. Tá bom. Eu dei uma declaração essa semana, eu afirmei algo essa semana que eu acho que vai deixar todo mundo chateado comigo. Todos os envolvidos. Que é basicamente o seguinte: o construtivismo perfeito é feito no homeschooling. Então, quem é construtivista não vai gostar, quem faz homeschooling não vai gostar, quem trabalha em escola não vai gostar, né? Mas é o que eu acredito. É verdade. Porque, bom, não vou entrar nesse mérito hoje, não vai dar tempo, mas eu falei, eu acredito nisso. Mas o que isso tem a ver com o tema, né? Você pode ensinar coisas em casa, desde que você se prepare para ensinar coisas em casa. Com certeza. Aquilo que a gente fala sobre leitura se aplica para quase qualquer coisa que você queira ensinar para o seu filho. Eu tava vendo hoje de manhã uns stories no Instagram, até do Rasta. Quem não segue o Rasta, por favor, siga o Rasta, pergunte ao Rasta lá. E tinha uma mãe falando, dei o Hobbit pro meu filho e ele não se interessou porque só tem história, não tem diálogo. E aí a resposta dele foi o seguinte: cara, você não conhece o livro. O livro abre com um diálogo. É um diálogo entre o Gandalf e o Bilbo, né? Então, tipo, cara, você não conhece o livro, você quer que seu filho goste, você não leu, você não sabe o que você tá falando. Então, se você quer que o seu filho leia bons livros, quem vai definir quais são esses livros? Você vai pegar uma lista pronta de internet? Você pode até pegar, mas sabe o que você tem que fazer antes? Você tem que ler os livros dessa lista, para ver se eles realmente são bons. É sua responsabilidade, você não pode terceirizar isso para outra pessoa. Então, se você quiser ensinar matemática para o seu filho, para sua filha, entenda de matemática, estude matemática, né? Porque você pode mandar, aí a criança começa a estudar matemática, ela vai ter uma dúvida, ela vai perguntar para quem? Ela vai perguntar para você. Você quer ajudar o seu filho a ler? Entenda como é que é o processo, né? Entenda como a leitura funciona do ponto de vista neurológico, como é que se ensina a leitura. Porque aí você consegue ajudar, você consegue ensinar. Não quero dizer também que você vai ser o único responsável, mas você pode ensinar, o professor da escola pode ensinar, desde que vocês estejam trabalhando em harmonia, que vocês não estejam apresentando coisas opostas na hora de fazer aquele trabalho, de fazer aquele serviço, né? E acontece muito, você falou isso de fazer coisas opostas, a gente muitas vezes tem que chamar alguns responsáveis pra falar, aqui o caminho que a gente segue é esse, o que a gente acredita é isso, e a gente faz desta forma. A forma que você tá fazendo em casa, e o pai faz na maior
algumas vezes na maior boa vontade mesmo, porque acha que tá ajudando e contribuindo para o trabalho. Mas às vezes é papel da escola também direcionar como o pai consegue fazer. Porque às vezes ele tá fazendo de um jeito e a escola faz de outro e a cabeça da criança é aquele meme, né? Explode, assim. Então é ruim. Mas eu acho que cabe. Eu tava falando com as professoras esses dias, né? A gente tava fazendo formação aqui e você falou, né? Que o pai tem que estudar, tem que saber qual é o livro que vai dar pro filho, qual é o livro... Cara, o professor... Também, quando a gente tá falando, só o professor pode alfabetizar. Ele pode alfabetizar desde que ele esteja preparado para alfabetizar, desde que ele se aprimore para alfabetizar, desde que ele, né, aprenda a alfabetizar. E essa busca é constante, então, seja para alfabetizar ou seja para qualquer outra coisa. Né, um professor especialista, o pré-requisito do especialista é saber sobre a sua disciplina, minimamente. O mínimo para você ser professor daquela disciplina é você saber sobre a sua disciplina. Então, se você quer alfabetizar seu filho, você tem que saber sobre a alfabetização. Sabe o que eu acho legal, que eu já vi acontecer bastante? Aqui no Rio tem algumas escolas que estão sempre no jornal, né? Tem os pais ali, artistas, os pais que têm os conhecimentos lá. Então, de vez em quando acontece alguma coisa na escola e aparece em coluna social, assim, sai no jornal e tal. Aí a gente fica acompanhando de longe. Já vi acontecer muito dos pais começarem a reclamar de um determinado livro que foi adotado e a escola ter que se retratar. Ter que tirar o livro da lista, ter que... Normalmente, por que isso acontece? Porque aquele livro não foi lido antes. Pra quem... Hoje eu tô entrando nos assuntos que vão me dar dor de cabeça depois, mas tudo bem, vamos lá. Vocês sabem como é que era feita a escolha de livros? E como é feita ainda em várias escolas a escolha de livros didáticos e paradidáticos? Vinha uma pessoa da editora, um divulgador, para apresentar o catálogo daquela editora. E junto do catálogo sempre tinha alguma coisa, né? Um livrinho de graça para o professor. Dependendo do tamanho da escola, nossa, podia ser um livrinho de graça para o professor, em escolas menores, escolas maiores. De repente você ganhava uma cafeteira para colocar na sala dos professores, uma cafeteira bonitona, assim, tal. Um armário para eles guardarem os livros. Até convite para eventos que as editoras fazem. Vai ter um evento lá na Bahia, num resort, para apresentar a coleção desse ano. Você quer ir? Escolas maiores recebem esses convites até hoje. Né? Então, muitas vezes esses livros eram adotados sem o devido processo. Então... Uma das coisas que a gente fez aqui, quando a gente ainda adotava livro didático, e aí cada segmento cada professor escolhia um livro de uma editora diferente, e aí os livros não se conversavam, e aí o pai recebia 358 logins, cada um de uma editora diferente para acompanhar o material digital, era uma bagunça. A gente começou a fazer feiras internas, onde todos os divulgadores tinham que vir no mesmo dia. E todos ficavam ali na quadra, recebiam umas mesonas lá, e os professores podiam ir lá, dar uma olhada na coleção, dar uma olhada no material, para acabar um pouco com essa coisa do... né, sempre que você vai no médico, tem um cara com a maletinha ali, né, que ele entra, fica sozinho ali com o médico, mostra os negócios, dá uma amostra grátis e tal. Aqui... E nas escolas, de uma maneira geral, antigamente era assim, hoje em dia ainda é assim em alguns lugares. Você tem essa questão. E muitas vezes o foco sai da qualidade do livro, sai da qualidade do material e fica ali naquele quem é mais simpático, quem tem o melhor poder de convencimento, quem conta a melhor história, que não é o que a gente quer. Né? Então, para você... oferecer alguma coisa para um aluno, seja um livro, seja um material, ou seja o próprio conhecimento, você tem que ter conhecimento sobre aquilo. Ficou repetitivo, né? Ficou feio. Vou reformular. Para você oferecer alguma coisa para o aluno, você tem que entender o que você está oferecendo. Então, passa por você antes. Você entende o processo de alfabetização? Entendo. Beleza, você pode ajudar o aluno nesse momento. Perfeito. Você pode ajudar o seu filho nesse momento. Você não entende, não dá. Por isso que eu falei lá no início. Não é todo professor que alfabetiza. Não é todo professor que... não, mas eu sei português. Tudo bem, querido.
tá ótimo, mas alfabetizar é outro jogo. Outra coisa. É outra didática, é outro processo, é outra progressão. Então, você vê escolas desesperadas atrás de professoras alfabetizadoras porque, cara, é uma espécie de extinção. Você não tem mais como você tinha antes, aquela professora lá, muito experiente, que domina o E é processo. engraçado até, óbvio que é de uma experiência daqui, né? Mas a professora alfabetizadora, ela detém aquilo e ela toma pra ela... Mônica, eu tô falando de você. Não, e é sério, é num sentido assim, o tamanho da responsabilidade da alfabetização. As pessoas falam, porque deveriam valorizar mais professores da educação infantil, deveriam valorizar mais os alfabetizadores. E é porque existem coisas ali, existem lacunas que se ficam lá na frente dão problema, né? Então, precisa de uma certa responsabilidade também. Eu acho que o nível de responsabilidade é alto. E isso serve para qualquer área da educação, né? Sim. Então, muitas vezes você vê mães que fazem homeschooling falando sobre o trabalho da escola. Não deveriam. Da mesma forma que a gente aqui não fala de homeschooling. Por quê? Porque a gente não faz homeschooling. A gente não entende disso. Não vive. A gente vê, a gente estuda, a gente fala, que legal ali, o cara vai daquele jeito. Usa ferramentas, eu acho que isso é até possível. Mas não comenta, não tem opinião, né? Opinião você tem sobre coisas que você entende. Você vê a galera aí no Instagram, se formou em pedagogia 6 meses atrás, falando sobre educação de filho. Leu 2 livros sobre o assunto, sai aí pregando que tem que ser assim, tem que ser assado. Cara, você não tem experiência prática, você nunca fez isso. Você tá falando de ouvir falar, isso é muito perigoso. Né? Então, para voltar pro nosso mito aqui, para fechar, apenas professores podem ensinar uma criança a ler e escrever corretamente? Não. Apenas pessoas que entendem o processo de alfabetização podem ensinar uma criança a ler e escrever corretamente. Boa. Tomara que sejam bons. Tomara que esses sejam os professores e tomara que esses sejam os pais que se aventuram a ensinar a ler e escrever. Beleza. Boa. Vamos pra terceira? Vamos. Essa é clássica, essa aqui eu já vi muito. Cadê? Meninos têm mais dificuldade com a alfabetização do que meninas. Mito. Mas muito mito, né? Mito. Mas assim, vamos lá. A gente até já falou sobre diferença. Vamos lá. Vamos com calma. Meninos e meninas são diferentes. São. Meninos e meninas têm diferenças não só biológicas, sim. Mas meninos e meninas se desenvolvem. Meninos e meninas leem. Meninos e meninas podem. E aí podem todas as potencialidades daquela pessoa. O que a gente tem, e a gente até falou sobre isso, depois você complementa aí com a ideia em termos de alfabetização. Mas o que a gente enxerga hoje em meninos e meninas eu vejo isso dentro de sala de aula. O amadurecimento é diferente. Eu brinco que os meninos, que as meninas são aquele grupo da... Falo isso na sala de aula, elas morrem de rir de primeiro ano. Que elas são aquelas vovozinhas que foram na calçada, futriqueiras, sabe? Porque elas querem conversar, elas estão... E os meninos não, eles estão bombando em outros sentidos. Então, eles são diferentes? São. Agora, que meninos são mais atrasados no desenvolvimento da leitura, isso é mito. Isso não cabe, não cabe. O que a gente vê, né, e eu acho que esse mito vem disso, de uma coisa mais antiga, é do desenvolvimento motor. Você acha que tá atrelado? Não, eu acho que as meninas se desenvolvem um pouco antes dos meninos. Sim. Você pode ver. Você que tá ouvindo a gente, você provavelmente, se você é mulher, você parou de crescer ou cresceu muito pouco depois dos seus 12, 13 anos. Por quê? Porque o crescimento do corpo, ele depende de hormônios. Sim. E uma alta concentração de estradiol, do hormônio feminino, ele inibe esse crescimento. Sim. Né? Os meninos, eles têm essas... Não vamos entrar em fisiologia muito a fundo aqui, mas o que acontece? O menino, ele tem ali, na puberdade dele, um aumento da produção de testosterona. A testosterona no corpo humano, ela passa por um processo chamado aromatização e ela se transforma em estradiol. A menina tem mais estradiol mais cedo que o menino. Uhum. Então, normalmente, ela para de crescer antes.
O menino vai ter muito estradiol quando ele já tem muita testosterona, essa testosterona aromatiza e se transforma em estradiol e aí ele meio que dá uma parada. Então, o que a gente vê no desenvolvimento físico de meninos e meninas? As meninas normalmente dão uma esticada ali até os 12, 13 anos e depois vão crescer muito pouco. Os meninos, eles começam atrás e aí nessa fase da adolescência, aí eles esticam e eles vão parar de crescer, sei lá, com 17, com 18 anos. E normalmente, né, meninos são mais altos do que meninas na média. Então, tem uma questão motor aí, quando você cresce primeiro, você tem um desenvolvimento motor que fica mais aparente, né? O menino ele passa mais tempo naquela fase que ele tá crescendo muito, que ele não sabe ainda direito o tamanho do braço dele, o tamanho do dedo dele, ele fica meio... Eu tenho uma conhecida que fala grande bobo. Fica meio bonecão do posto ali. Então... Por ter esse desenvolvimento, normalmente você vê o quê? Meninas com letras mais bonitas, meninas tendem a ser mais caprichosas. Então, eu acho que pode ter a ver com isso, né? Ah, tá. Entendi. Pela menina escrever melhor, né? Ter uma letra mais bonita, ser mais cuidadosa, parece que ela tá adiantada no processo. Mas na verdade não, né? Se a gente pega massa, assim, em geral, não... Aprender o processo da leitura... não tem uma diferença marcada, assim. Você vê que... eu lembro de as turmas desse ano aqui. Você tem meninos super desenvolvidos, lendo super bem. Desorganizadões, né? Mas lendo. Entendendo o processo. E você tem meninas também. Eu não... Olhando pra turma, e não só pra desse ano, pra outra... Pro processo como um todo de alfabetização... Não vejo essa... Taxo isso aí como mito, porque não existe mesmo. Vamos lá, próxima, podemos? Próxima, podemos. Vamos lá. Vamos lá, achei. Apenas usar aplicativos de leitura é suficiente para a alfabetização. Entramos... vou repetir. Apenas usar aplicativos de leitura é suficiente para a alfabetização. Ai, meu filho é tão inteligente porque tem um aplicativo no celular dele, ele tem 5 anos... Que ele já põe as letrinhas tudo certinho lá, Gabi. Parabéns, nossa. Aí a vizinha desesperada, meu Deus, meu filho não faz, socorro. Não, né, gente? Mas, não é implicância com o aplicativo, tá? Nem com tela, nem com nada. É só o que acontece mesmo. Vamos lá. O meu é implicância, sim. Eu até já recomendei aplicativo. A gente falou aqui do... Grafogame. Do Grafogames, que é muito legal. Mas ele sozinho não ensina. Não. Né? Quer ver o exemplo? Você já usou Duolingo? Já. Muita gente já usou Duolingo. Parei porque eu não tenho paciência, sabia? Eu tenho que fazer todo dia lá, né? Mas já sei. Sei como funciona. Eu tô usando Duolingo porque eu tô estudando latim agora. Tô aprendendo latim no Duolingo. Dá um tempinho. Dá um tempinho pra gente conseguir conversar. Aí eu tô lá com o meu streak de 50 e tantos dias já no Duolingo. E eu acho engraçado que eu vejo assim, pessoas com streaks, né, com sequências de dias seguidos ali usando o aplicativo, de mais de 365 dias. Ou seja, a pessoa tá consistentemente há mais de um ano, todos os dias entrando no aplicativo para estudar um determinado idioma. E eu nunca vi ninguém que aprendeu um idioma só com o Duolingo. Ele é uma ótima ferramenta de apoio. Né, para você pegar uma noção ali, para você ganhar um pouco de vocabulário, para você se manter em atividade naquele idioma. Então, eu estudei alemão por anos, mas estou sem prática. Cara, pega um Duolingo, vai usando, porque você vai lembrar muita coisa vai voltar. Mas se você não sabe nada de um idioma, você vai ter que recorrer a uma gramática, você vai ter que recorrer a algum tipo de aula, você vai ter que recorrer a outros materiais para você aprender o idioma. Tudo bem, a gente está falando de alfabetização, mas a gente está falando de criança também. Sim. Né? Então, existe uma necessidade de sistematização que eu diria que na alfabetização ela é até mais relevante. Então, você precisa aprender as regras. Você precisa aprender a gramática. Né? Para você estar alfabetizado, e aí a gente pode falar das dimensões da língua, né? Você tem a primeira dimensão da língua, que é a dimensão
fonética, que são os sons daquela língua. Isso um aplicativo pode te ajudar muito. A segunda dimensão é a dimensão ortográfica. Aí a gente pode falar de princípio alfabético e tal, silábico alfabético, enfim. Ou seja, você vai aprender como se escrevem aqueles sons. Beleza, até aí o aplicativo também consegue te ajudar um pouquinho. Já fica um pouco mais difícil, mas ele ainda consegue te ajudar. A terceira dimensão é a dimensão gramatical. Então, para você ser um bom leitor e principalmente um bom escritor, você precisa conhecer as regras da gramática. E aí eu vou te dizer o seguinte, hoje em dia, a maioria dos livros didáticos falha já aí. O foco dado à gramática falha hoje em até dia... antes. Não, falha... mas falha grave aí, Uhum. né? O principal... Esse foco que precisaria ser dado à gramática não aparece na maioria dos materiais didáticos. É bem superficial. Eles pulam direto para o texto e para a interpretação. Então, nem livro está te ensinando a ler e escrever corretamente. Quanto mais um aplicativo que tem menos recurso, né? Então, é mito. Apenas usar aplicativos não é o suficiente, mas eu diria pior. Se você pegar o aplicativo e um livro de primeiro ano, você também não consegue alfabetizar direito uma criança. E aí a gente volta pro anterior, né? Dos professores lá, do que a gente estava falando antes. Exatamente. Da pessoa responsável por esse processo, né? Eu pesquisei aqui quando você estava falando, aplicativo, eu digitei na loja aqui de compra, de baixar aplicativo, alfabetização. Tem trocentos aplicativos, vários, sem continuar assim, rolando pra baixo. Mas não baixei nenhum, obviamente, mas tem muita opção. Sim. Quando eu li aqui o negócio, eu fiquei pensando, existe esse lado, né, de só o aplicativo não funcionar e ser muito supérfluo e a gente, enfim, tudo isso que você falou, e tem o outro lado, né, o aplicativo, ele tem uma... não vou entrar na seara aqui de tela, do que se serve, se não serve, quanto tempo fica, tempo não fica. Mas o aplicativo, ele tem um desenvolvimento para que aquilo dê uma viciada, né? Sim. E aí, eu acho que cabe também o adulto precisa estar muito preparado. Se você usa aplicativo, eu uso o Grafogame, por exemplo. O Grafogame eu acho que tinha até tempo limitado, se eu não me engano. Não tinha de uso por dia? Ou não? Tinha mais ou menos. Mas era um tempo assim... Mais do que... Deveria ser. Mais do que uma sanguínea aguenta. Não, mas eu digo isso porque, assim, lembra aqueles jogos de época de Facebook? Não sei se tem uma galera que joga ainda. Deve ter um avô, uma avó que joga aí. Treasure Island. Não, e aqueles negócio de fazendinha. Fazendinha. Isso? E aí, aquilo ali você Farmville, tinha... Treasure Island. Isso. Você ia num dia e tinha que plantar. Aí no outro dia você obrigatoriamente tinha que voltar pra colher, porque senão estragava, um negócio meio assim. E 7 aquilo horas ali depois. gera uma dependência, né? Então É um Tamagotchi. Pra galera da antiga, teve Tamagotchi. Eu tive Tamagotchi. Muito tá antiga. entregando. É muito antiga. Mas teve isso. Teletrim também? Teletrim, não. Não, aí já... Teletrim, não. O que é? Tipo Tamagotchi? Não, Teletrim é antes do celular. Ah, não. Bip? Bip. Ah, Bip, eu não. Meu pai tinha um negócio retangular assim, que ficava assim, ó, bem... Recebia mensagem, ficava na cintura, e aí ficava assim, ó, tipo um letreiro. Eu sei. Era pochete de um lado, Bip do outro. Era isso aí. Eu sei o que é, mas não tive. Mas a minha preocupação em relação a isso é só dessa dependência que gera. Muitos aplicativos, eles têm isso, né? Eles... volta depois. Então, aquilo ali gera um certo vício. Então, eu teria receio. O próprio Duolingo, ele tem várias dinâmicas, né, de jogo, onde você tem um ranking lá, onde você tem missões que você precisa cumprir, que... são feitas para gerar engajamento. Faz parte da gamificação. Exatamente, né? Gamificação para adulto, dependendo do contexto, a gente pode dizer que é legal ou menos legal. Uhum. Gamificação para criança é cruel, porque a criança vai estar muito sujeita àquilo ali. Sim. Né? Ela vai colocar uma importância naquele negócio. Tipo, você tem uma reunião muito importante ou teve um evento no trabalho, naquele dia você perdeu o seu streak do Duolingo. Cara, você vai até ficar, putz, droga, eu tava lá tantos dias e tal. Mas você não vai sofrer muito por aquilo. A criança não, a criança já sofre. Pro adulto é a sensação da
da rede social, né? Da curtida, do negócio da rede social. Pra criança é o sonzinho. Ó, encaixou o B na forma do B. Faz plim. Já dá Uma sensação. Caraca, eu encaixei o B no... E aí se encaixa o B no C, pé, aí fiz errado. Enfim. Então eu acho que tem esse outro lado também. Mas é mito, né? O aplicativo eu acho que pode ser uma ferramenta. Tudo na vida é uma ferramenta, né? A gente precisa saber usar. Tem duas coisas legais pra gente falar. Primeiro, se você vai por esse caminho, você tem que ter 2 cuidados. Primeiro cuidado. Grande parte desses aplicativos usa metodologias de alfabetização que comprovadamente são prejudiciais. O Global, por exemplo. Né? Aparece a figurinha, aparece a palavrinha, pronto, né? A criança não leu, ela decorou um desenho de novo, tá? Então ela não tá aprendendo a ler. E isso vai gerar vários problemas depois de troca de letra, vai gerar problemas ortográficos mais na frente, porque a criança não tá aprendendo o que ela deveria aprender ali. Então, muita atenção. De novo, você precisa entender o que está acontecendo para você ajudar. Se você dá um aplicativo ou dá um recurso e aquilo está usando uma metodologia que vai mais prejudicar do que ajudar, no primeiro momento parece que está aprendendo, mas não está. A segunda coisa não dá para usar sozinho. Ah, não, gente. Tá? Não dá para você entregar na mão da criança e deixar a criança lá jogando o joguinho da alfabetização e você na cozinha fazendo bolo, e você lendo jornal, e você assistindo TV, e você mexendo no Instagram. Não rola. É um momento que você vai ter que estar com a criança, você vai ter que dizer por quanto tempo ela vai fazer aquilo, e se são 5 minutos, não são 4, nem são 6. Né? É o tempo que é. Então, é uma unidade, é uma lição, é uma fase. Ok, é uma. Acabou aquela, não tem mais. Né? E tem que terminar aquela, porque a gente combinou que vai fazer. Então vai fazer. Mais uma vez a gente chega naquela conclusão que educar um negócio dá trabalho e é chato. Né? O negócio da trabalho é chato, mas ontem eu tava falando isso com a Bel, conversando. É simples, gente. Dá trabalho. É porque você falando aí agora, ó, combinou, faz. É o tempo, tira. Dá trabalho, mas é simples, gente. Vamos lá, vai. Vamos lá, próximo. Crianças com dificuldade de aprendizagem não serão alfabetizadas com sucesso. Mentira. Então, né? O que a gente tem, crianças com dificuldade de aprendizagem, a gente pode ter um tempo maior. E aí, ter um tempo maior para ser alfabetizado não significa que cada criança tem seu tempo. São coisas diferentes. Gabi, mas vamos falar de marcos do desenvolvimento, vamos... Eu sempre gosto, eu falo muito isso com as professoras da educação infantil. Eu entendo que cada criança tem o seu desenvolvimento individual. Tem um estímulo diferente em casa, recebe os estímulos de maneira diferente. Mas uma coisa a gente precisa entender é que existem etapas que são marcos e as crianças precisam cumprir esses marcos dentro de um determinado tempo. Quando a gente está falando de alfabetização, a mesma coisa. Alfabetização, a gente fala primeiro de pré-alfabetização, depois de alfabetização, e essa alfabetização, ela continua, né? Se a gente for falar de legislação aí, dizem, inclusive, que até o 3º ano do fundamental as crianças não reprovam. Faz um corte, por favor, e bota a sua cara. Legislação dizem que até o 3º ano do ensino fundamental as crianças não devem ser reprovadas porque elas ainda estão em alfabetização. Na verdade, a gente está tentando esconder um grave problema de alfabetização que a gente tem aí. Mas, beleza, não entraremos nisso também. A questão crianças com dificuldade de aprendizagem talvez tenham um tempo maior para consolidar essa alfabetização. E tá tudo bem nesses casos. A gente só precisa entender qual é o problema de aprendizagem dessa criança. Existem diferentes problemas de aprendizagem. Então, se a gente está falando de uma criança que está abrindo uma dislexia, se a gente está falando de uma criança que tem um TDAH, se a gente está falando de uma criança que é autista. Então, assim, são diferentes processos, são diferentes coisas que a gente precisa olhar. É mito, mas a gente tem um tempo maior. Tem um tempo maior, né? Mas é possível ter sucesso. Sim. Isso precisa estar claro. Sucesso a gente consegue, né? Eu penso muito nisso quando... Eu gosto muito do exemplo da hora de acordar. A gente foi relativizando as coisas de uma forma
onde... não, eu não sou uma pessoa da manhã. Né? Eu tenho a tendência de acordar mais tarde. Isso existe? Existe. Cada um vai ter seu ritmo ali circadiano, seu ciclo vai ser um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. O que não existe é uma pessoa que precisa acordar 1h da tarde. Isso não existe. Né? Quando a gente fala de ritmo circadiano, a gente está falando o seguinte: tem pessoas que vão se dar melhor acordando 5h da manhã, tem pessoas que vão se dar melhor acordando, sei lá, 8h da manhã. Uhum. Não é uma distinção de, não, eu fico acordado a noite inteira e durmo durante todo o dia. Isso não faz bem para ninguém. Isso é um problema. Uhum. Né? Você tem pessoas que precisam trabalhar nesses horários. Beleza, trabalhe nesse horário se você precisa, se você é enfermeiro, se você é bombeiro, se você trabalha em plataforma de petróleo, ok, eu entendo, você tem que fazer isso, mas não ache que isso é inócuo para sua saúde, isso vai te fazer mal, isso vai te prejudicar. Sim. Né? Então, essa questão do desenvolvimento infantil, quando a gente fala de cada criança tem seu tempo, beleza. Qual é o tempo de aprender a ler e escrever? Cara, é ali entre os 5 e os 7. Né? É o melhor momento. É o momento que a criança está pronta e dentro desse período, quanto antes ela aprender, melhor. É o momento que precisa ter estímulo para isso. Precisa ver... se a gente fala de janela, é ali. Não, mas o meu filho o dele é aos 9. Ele tem alguma dificuldade. Né? Ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Então pode ser que você tenha começado aos 5 e só tenha terminado aos 9. Uhum. Não quer dizer que olha, esse é o ideal, esse é o melhor dos mundos. Não. Existe uma necessidade. A criança tem uma dislexia, a criança tem um problema auditivo, e isso vai atrasar a alfabetização. Beleza, a gente continua tentando. Sim. Porque a gente erra nas duas pontas, né? A gente acha que a criança que tem dificuldade de aprendizagem, a gente tem que virar o mundo de cabeça para baixo para ela aprender no mesmo ritmo de quem não tem dificuldade de aprendizagem. Isso é maluquice. Você fica vendo aqueles desenhos do caixotinho na cerca, já viu? Que tem 3 crianças. Oportunidade. Aí o pessoal, igualdade, equidade, bababá. Bota 3 caixotes, bota 10 caixotes. Gente, não é um problema de altura na cerca, é uma outra coisa. A gente tá falando de desenvolvimento neurológico. O buraco é bem... O buraco é muito mais embaixo, né? Então... Tem criança que, com o mínimo de estímulo, aprende aos 5 anos e meio. Sim. Né? A gente vê aluninho aqui no pré-2. Eu tava falando isso com o pai ontem. Tem uma menina de pré-2. Eu tenho uma aluna de pré-2 que está lendo. E aí eu atendi uma outra mãe muito preocupada porque a filha dela não lê e a colega lê. E era real, assim, a preocupação. Cara, calma. Nós não somos uma escola que estamos dizendo que os alunos têm que sair lendo do pré-2. Aconteceu. Mas tem muita escola que faz essa propaganda. Né? Os nossos alunos leem no final do pré-1. Não leem, não. Não. Desculpa, é mentira. Não. Né? Não. É legal, é bacana. Você Não, e eu não vou travar essa aluna. O que a gente tem que entender também Exatamente. tá lendo no pré-2 e vocês disseram que não é pra ler no pré-2. Então ela precisa desaprender. Para de ler livro. É ótimo, é maravilhoso. Todo mundo gosta, a professora ama, a criança se sente bem, o pai vibra. É marketing. Sim. Você ter ali na formatura do pré-2 uma criança lendo sozinha. É maravilhoso. Todo mundo ama, todo mundo acha legal. Então não tem por que travar. Mas... Quando você vê uma criança lendo na formatura do pré-2, você tem que saber que quem lê naquela turma é aquela criança. Se tiver 2, já é muito. Né? Todo ano a gente tem provavelmente uma. Mas não tem 50. Não tem todas. Não é o normal. Né? Então, dentro dessa janela, vai acontecer de uma criança ler os 5 anos e meio. Sim. Até antes, às vezes. A gente vê, tem criança que toca violino aos 3 anos de idade, gente. Óbvio que alguém vai aprender ali antes dos 5, dos 4. Mas é a exceção, não é a regra. E tem criança que lê aos 7. É burra? Criança? Não é burra. Não tem nada de errado. Por quê? Porque tá no período onde aquilo vai acontecer. Mas existem crianças que têm mais dificuldade, que têm algum problema, que têm algum diagnóstico, e essas crianças às vezes só vão ler aos 8, aos 9, aos 10, aos 11, né? E crianças que infelizmente não vão aprender a ler. Sim. E vão chegar aos 12, 13, 14, 15 anos sem saber ler, né? Ou lendo muito pouco. Acontece, existe.
né? Não é o desejo, mas é a realidade. Mas, e eu acho que disso aqui é o encarar que, assim, isso não é... Aqui tá dizendo, né? Não serão alfabetizadas com sucesso. O sucesso é possível dentro daquela realidade daquela criança. Então... Pra maioria absoluta, sim. É isso. Né? É isso. Próxima, vou pra próxima. Vamos lá. A alfabetização é apenas memorização de letras e sons. Não é. Alfabetização é a apreensão de um princípio de síntese de sons, né? Cada letra, vamos chamar de letra, né? Não tem por que complicar. A gente usa grafema, fonema, fone e tal, isso aqui. Mas vamos falar o seguinte. As letras têm sons. Então, esses sons separados, eles são apenas os sons daquelas letras. Uhum. Tentar deixar da forma mais clara possível. Então, o A tem som de A. O B, qual é o som do B? O som do B não é B. O som do B é B. E aí você vai juntar esse B com outra letra. As mais simples são as vogais. B com A, Ba. Você fez uma síntese, você transformou dois sons em um som só. Você pegou o B e o A e você fez Ba. Aí você tem uma sílaba. Né? Então, quando você pega essa interação e forma sílabas, você está começando a fazer um processo de síntese. Essas sílabas, elas também interagem entre si. Por exemplo, quando você tem um M ou um N próximo, o nome Ana não é Ana que você fala. Por quê? Porque tem um N ali, então esse A fechou. É muito legal você estudar fonética da língua inglesa, porque a fonética do inglês é tão mais complexa que o português, que eles, para fazerem um processo de alfabetização legal, eles precisam estudar todas as possibilidades, porque você tem palavras que mudam uma letra e o som da palavra é completamente diferente. Né? Então, é muito legal. É bastante enriquecedor você estudar a fonética da língua inglesa. Para quem trabalha com isso, é até uma sugestão. Você vai perceber coisas no português que a gente toma como dado, assim, como óbvio, mas que não, tem uma regrinha aqui. Isso aqui funciona de um jeito. Mas, simplificando de novo. O nome Ana, por exemplo. Esse primeiro A, ele sofre uma alteração por ter um N logo depois. Então, você já fez mais um pedacinho desse processo de síntese. E aí você vai juntando essas sílabas. Você tem a interação entre as letras e você tem a interação entre as sílabas. Você vai juntando isso numa quantidade cada vez menor de sons para formar uma palavra. Esse é o processo de leitura. É um processo de síntese de sons. Então, quando você decora uma letra ou decora o som daquela letra, você não está alfabetizado. Você está alfabetizado quando você domina o processo de memorização de letras e de sons. Então, é mito. Qual é o problema desse mito? O problema desse mito é que ele é levado ao extremo. Que aí não pode memorizar mais nada. Não, porque aí o pessoal fala assim, ler é compreender. Não. Ler não é compreender, gente. Ler é ler. Ler é fazer um processo de síntese. Sim. A compreensão do que se está lendo, ela vem anos depois. Porque primeiro você lê, depois você compreende e depois você interpreta. Então, é muito difícil um aluno sair do primeiro ano sem saber ler. Né? Ele, normalmente, ali naquele intervalo de um ano, no primeiro ano, ele vai aprender a ler, ele vai ser alfabetizado. Mas é muito difícil um aluno sair do primeiro ano compreendendo tudo que ele lê. Porque ele aprendeu o princípio da síntese dos sons, que é o objetivo do primeiro ano. Ele está alfabetizado. Então, essa é a maior confusão. Por isso que é confuso e por isso que as pessoas... Se você acredita que ler é compreender, beleza, você pode falar que o processo de compreensão vai se dar ao final do terceiro ano.
É porque depois da alfabetização tem o que a gente chama de letramento, né? Que é depois que cabe esse processo de compreensão e interpretação. E que as pessoas tentam fazer antes da alfabetização. Não! E por isso dá errado. Não, pelo amor de Deus, gente. Né? Então, a gente tem que ter cuidado para entender que a alfabetização não é apenas a memorização de letras de sons, mas a alfabetização não é a criação da capacidade de compreensão. Tá? São processos... E aí, para complementar, depois que você desenvolve esse processo de síntese, que é a leitura, você vai precisar desenvolver um processo mais complexo, que é um processo de análise. O que é a análise? A análise é a separação, que é a escrita. O que você vai fazer na escrita? Você vai pegar o som da palavra e você vai precisar ser capaz de quebrar aquele som daquela palavra em sílabas e em letras. Isso é muito um processo de segundo ano, muito. É muito mais complexo. Então, primeiro a criança aprende a ler, depois que ela aprende a ler, ela vai aprender a escrever. Não quer dizer que uma criança não vai conseguir escrever. Não, escreve. No primeiro ano, geralmente escreve. Né? Sim. Ela vai ter um desenvolvimento do grafismo dela, ela vai escrever, mas ela só vai ser uma escritora, ela só vai dominar o processo da escrita depois que ela tiver dominado o processo da leitura. Até porque, só para concluir isso que você falou, tem criança que, se isso não tá muito bem assentado no primeiro ano, esse processo de síntese, lá no segundo ano, quando a gente trabalha o processo contrário, né, que ele tem que separar esses sons, que ele precisa formar as frases, que ele precisa formar um texto, é muito prejudicial para a criança, porque ela vai ter que fazer o processo de síntese junto com o processo de separação. E aí é queimar a cabeça da criança. Então, por isso que o primeiro ano é tão importante, assim, concluir esse processo aí de síntese. Então, você até vai ver no final do primeiro ano uma criança escrevendo uma frase ou um pequeno parágrafo. Não quer dizer que ela saiba escrever, que ela domine o processo de escrita como um todo. Ela escreve. Da mesma forma que você já tem uma ideia da leitura antes de você dominar, porque é complexo. Né? Eu dei o exemplo do B com A, que é o mais fácil que tem. Você põe um R ali no meio do negócio, você põe outros encontros consonantais, você põe os dígrafos ali no meio da coisa, para a criança fica bastante mais complexo. Então, ela pode já ler um monte de coisa, mas ainda não ter todas as ferramentas para fazer a leitura de uma maneira apropriada e fluida, né? Beleza? Então, é isso. Vamos pro próximo? Vamos. Crianças que não leem bem no início terão problemas acadêmicos a longo prazo. É verdade esse. Porque, olha só, vamos lá. Crianças que não leem bem no... Que início é esse? Se a gente tá... Vamos lá, vou traduzir aqui. Crianças que não leem bem no início, consolidou o processo de alfabetização. Se esse processo não estiver concluído, ela vai ter dificuldade lá na frente. É fato, isso é verdade. Agora, se a gente tá falando de crianças que ainda estão no processo de alfabetização e você olhar para essa criança que ainda tá no processo de alfabetização e falar, lá na frente vai ter problema? Não, peraí. A gente tem que terminar primeiro. Mas se o processo de alfabetização foi feito de uma maneira errada, se aquela criança não consolidou aquilo ali, ela vai ter problema lá na frente. Porque como o Luciano adiantou... Primeiro a gente lê, depois a gente compreende, depois a gente interpreta aquilo ali. Então, se a criança não sabe ler, como é que ela lá na frente vai interpretar? Como é que ela lá na frente vai entender? Então, sim, fica uma lacuna. É verdade. Dependendo do que você caracteriza como início, pode ser verdade, né? O que eu acho que a gente tem que ver aqui? Primeiro, definir o que é início. Por quê? Aí é o caso particular, né? O meu caso. O que aconteceu comigo quando eu cheguei no CA? Na minha época era CA, gente. Depois virou CI, depois virou não sei o quê. Agora é primeiro ano. Na minha época era CA ainda. E na minha época não tinha Jardim 3, que depois virou Pré-2. Na minha época era Jardim 3. Jardim 3, acho que eu tive CA. Depois primeira série. Deve ter tido CA. Depois teve um períodozinho de alguns anos que chamavam de classe intermediária, que era CI. O que aconteceu comigo? Eu era um aluno novo, porque eu sou do final de março, então eu sou ali do corte. Na minha época o corte era em abril, então tinha gente que podia ser até mais nova que eu, mas
eu era bastante novo, né? Eu comecei o CA com 5 anos ainda. E fiz 6 no fim de março. E aí, comecei a ler em abril. O ano começava em março, o ano não começava tão cedo quanto começa agora. A gente começava a aula no início de março. No início de abril eu já estava lendo. Beleza. Eu fui alfabetizado no silábico. Né? Era aquela cartilhazinha ali do Davi, né? Davi viu a uva é do vovô. Qual é a tua, Davi? Tá manjando a uva do vovô? Deixa a uva do vovô em paz. Enfim. E aí as minhas professoras acharam isso na época, né? Que eu tava em casa decorando a cartilha. Que eu comecei a ler muito cedo. E elas começaram... Isso é a coisa que minha mãe me conta, né? E elas começaram a trazer textos de fora pra me testar. Porque elas não... Como assim? Já tá lendo, né? Então, existe esse ler bem no início. Tem criança que chega no primeiro ano já lendo, praticamente, ou desenvolve muito rápido. A gente tem alguns alunos aqui, nesse primeiro ano desse ano, que já leem desde de abril, maio, tranquilamente. Então, isso é normal. E a criança que vai ler em novembro, dezembro, cara, ela pode ter uma vida acadêmica maravilhosa. Não tem problema nenhum aí. O que eu acho que é o maior problema dessa história? Esse ler bem no início é quando você é alfabetizado num método que não é o ideal. E isso acaba criando um gap. Né? Entendi. O método é decisivo? E não é decisivo. Não. Mas se você tem um método mais sólido, mais consistente, como o fônico, a chance de você ter problemas é menor. Agora, se você termina o primeiro ano, termina o segundo ano e você ainda tem uma dificuldade de leitura, você vai sofrer do problema do queijo suíço, né? Do dilema do queijo suíço. Cheio de buraco. Você vai ter buracos ali. Aqueles buracos, eles ficam escondidos, né? É da natureza do sistema de aprovação das escolas. Por quê? Porque um aluno pode ser aprovado com 8. Um aluno pode ser aprovado com 7. O que quer dizer um aluno que foi aprovado com 7? Que 30% do que ele tinha que demonstrar ter aprendido, ele não conseguiu. Pode ser que ele não tenha conseguido demonstrar esse aprendizado por um problema ali na hora da prova, por um problema ali naquela semana, porque ele estava gripado? Pode ser. Mas pode ser que ele realmente não tenha aprendido 30% do que ele deveria aprender. E aí, quando você vai somando isso ao longo da vida do aluno, 30% no primeiro ano, 30% no segundo ano, vai aumentando. E normalmente não é 30% a cada ano, né? Normalmente, se você não aprendeu 30% no primeiro ano, no segundo ano você já não aprende 35%, 40%, porque muito daquilo depende do que você deveria ter aprendido. Isso em matemática aparece absurdamente. Em disciplinas que são mais cumulativas, aparece com muita violência. E aí fala, não, matemática é difícil. Não, matemática não é difícil. O problema é que a gente não pratica o tanto que tem que praticar e a gente olha para esses gaps com uma certa naturalidade. Não, matemática é difícil mesmo, tirou 7,5, tá bom. Não tá bom. Porque esse 7,5 vai virar 7, vai virar 6,8, vai virar 6,3, vai virar 5,4, vai virar passou na prova final, e daqui a pouco você tá ficando reprovado em matemática no 8º ano. Não é porque o seu 8º ano foi muito ruim. É porque você veio acumulando dificuldades ao longo dos anos. Isso é uma das coisas que mais me dá angústia, sabia? Porque o processo educacional como um todo, ele facilita muito a vida do aluno, né? Existem mecanismos para que o aluno tenha as chances que ele precisa ter para avançar. Então, tem uma prova aqui, tem outra prova ali, né? Enfim, como um todo. Isso é uma das coisas que eu conversei ano passado bastante com as professoras em relação à montagem de prova, porque quando você bota só uma questão daquele conceito, se o aluno erra, você acha que ele não aprendeu. Se você bota 2 e ele acerta uma e erra outra, você tem a chance... Mas é sério, é porque assim, se você bota só uma daquilo ali, de matemática, vamos dar um exemplo de matemática, botou só uma que ele precisa dividir. Se ele erra aquilo ali, ou você vai achar que ele não sabe divisão, mas ele podia estar distraído, ele pode estar cansado, ele pode ser a última questão da prova e ele já não conseguir mais. Tem diversos fatores. Então,
e talvez o processo de aplicação de prova com mais constância seja bom também em relação a isso. Você precisa medir várias vezes aquilo ali, para aquilo ali ver se aquilo ali de fato entrou e assentou. O aluno pode estar num dia ruim, a família pode ter viajado, o aluno pode não estar estudando, ele pode estar distraído, ele pode estar um monte de coisa. Então, confirmar a aprendizagem do aluno é um dos passos que mais me angustiam, né? Até porque, nesse processo. Do que você falou aí, né? O tipo de formulação... Não existe um tipo só de formulação de questão para você medir alguma coisa. Então, de repente, com aquela formulação, o aluno não tem capacidade de demonstrar que ele aprendeu. Se tiver do outro jeito, ele consegue. E aí não é um gap necessariamente do conteúdo, né? Do conteúdo. Ele não aprendeu nada daquele conteúdo. Não. Ele aprendeu bastante coisa daquele conteúdo, mas apresentado daquela forma, ele teve dificuldade. Então você tem que corrigir para ele não ter mais aquela dificuldade, mas não quer dizer que ele não saiba nada. Se você dá uma questão só e ele erra, você fala, não aprendeu. Né? Isso é bem complicado. Mas... Podemos avançar? Podemos. Eu não vou responder essa porque eu sou... Qual é? Calma aí. É a 8. Eu não numerei. Vai responder, porque sou eu que vou ler agora, você vai responder, sim, senhor. Que bom. Vamos lá. Bilinguismo... Eu ia pular. Se fosse eu ia pular. Eu ia dizer que eu não sabia, que eu vou mandar pra ele, que agora eu vou aprender, eu vou ouvir o que ele vai falar aqui. Bilinguismo pode atrasar o desenvolvimento da alfabetização. Então, eu vou me declarar... como é que os ministros do Supremo deviam fazer lá, quando julga parente? Eu vou... Em suspeição. Tá, entendi. Eu não posso responder essa. Cara, não. Ele não atrasa o desenvolvimento da alfabetização, porque você consegue alfabetizar no tempo. O que o bilinguismo causa, em alguns casos, é a troca de algumas palavras, né? De ordem, né? De ordem. Então, é mais provável que uma criança bilíngue desde berço ou desde muito nova, ela vai dominar esse processo de síntese da leitura dentro da janela ainda, mas um pouco depois. Ela não vai ser provavelmente uma leitora precoce. De uma forma geral... o que os estudos apontam é que o desenvolvimento da linguagem como um todo, ele é favorecido pelo bilinguismo. Mas alguns processos individuais de aprendizagem, eles não são tão acelerados. Então, é muito difícil, por exemplo, você alfabetizar em 2 idiomas. Não é impossível, né? Você fazer esse processo de aprender a ler em 2 idiomas ao mesmo tempo. Mas... é mais difícil. Então, normalmente você opta por alfabetizar em um idioma e depois no outro. Mas a criança que é bilíngue, ela não consegue separar também. Porque ela vai tentar, ela vai ver escrito, ela não vai identificar que aquilo é de uma língua ou de outra, e ela vai tentar ler. Então pode ser que ela se depare com a palavra em inglês e leia como se fosse português. Ou vice-versa, dependendo da ordem que você fez. Né? E aí você... essa palavra é assim? Cara, mas a fonética das línguas é diferente. O som das letras na língua é diferente. Essas interações que eu falei dos sons, das letras e das sílabas é diferente nos 2 idiomas. Então fica mais complexo. Por isso que é tão difícil você alfabetizar nas 2 línguas ao mesmo tempo. Não é impossível. Se você tem uma criança, daquelas crianças que normalmente aprenderia a ler com 5 anos e pouco, e você dedica muito esforço a isso, você consegue. Mas não é tão simples. Tá? Então, ele não vai atrasar do ponto de vista de a criança, como a gente falou lá antes, né? A criança vai ter uma dificuldade de aprendizagem na alfabetização porque ela é bilíngue. Não vai. Mas, provavelmente, para ela vai ter que resolver mais alguns probleminhas ali que uma criança que não é bilíngue não precisa resolver. Então, pode ser que, ao invés dela estar alfabetizada totalmente ali no início do primeiro ano, ela fique um pouquinho mais pro final do ano. Faz sentido? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Você tá aqui falando, eu nunca tinha pensado sobre isso.
E aí agora eu tô pensando, que eu anotei aqui, que eu vou atrás disso. Como é que as escolas bilíngues fazem? Como é que é esse processo nas escolas bilíngues? Porque, em tese, a escola bilíngue vai apresentar. Eu não sei por experiência, tá? Mas... Vou atrás disso. O que eu já estudei sobre alfabetização, principalmente na língua inglesa, é que eles têm uma tendência muito grande a usar global. Justamente por essa complexidade. Eu até sigo hoje no Instagram uma professora alfabetizadora, se eu não me engano ela é americana ou canadense, e ela faz um trabalho com fônico fantástico. Mas você vê que é muito complexo. Você vê que tem que ser uma pessoa muito... Entendi. Tem um caso, por exemplo, da Califórnia. A Califórnia, no final da década de 70, início dos anos 80, eles entraram com uma abordagem chamada Whole Learning, que era basicamente um letramento. E era o letramento como base da alfabetização. Cara, deu muito errado. Deu muito errado, tanto que eles proibiram Whole Learning na Califórnia e desde então eles viraram pro fônico e eles começaram a ter resultados muito melhores na alfabetização. Mas o tradicional, o clássico, principalmente na Inglaterra, era você usar global. Né? Porque aí você, quando é essa palavra vai ter esse som, quando é aquela palavra vai ter outro som. Né? Pode ter algum professor de inglês aí se descabelando, mas isso é o que eu vi. É a experiência que eu tenho. Não tô atualizado nisso. Mas eu não sei como é que as escolas bilíngues aqui trabalham, né? Na verdade, escola bilíngue não, né, gente? Vamos falar o nome certo. Quem leva em paralelo os dois idiomas é uma escola internacional. A maioria das escolas que colocam bilíngue no nome, elas têm uma carga horária estendida de inglês. Mas o desenvolvimento das línguas não acontece em paralelo. Né? Se você pegar uma escola americana, aí sim. Aí você vai ter uma escola internacional onde os alunos são bilíngues. E eles têm um desenvolvimento muito próximo. Eles têm fluência nos dois idiomas. Se a criança não tem fluência nos dois idiomas, ela não é bilíngue ainda. Por mais que no nome da escola tenha fulano de tal bilíngue, tá? Então, o bilinguismo ele tem esse quê? Um trabalho bilíngue quer dizer que você está buscando a fluência nos dois idiomas. Mas se você ainda não tem essa fluência, você não vai ter necessariamente essa questão na hora de alfabetizar. Você vai alfabetizar a criança na língua em que ela é fluente. Entendi. Eu vou atrás disso. Nunca tinha raciocinado. Eu gostei desse mito aí nosso. E aí, nosso tempo? Temos mais? Não temos? Faltam 2 aqui. Então a gente vai? Vamos. Então vamos. Tá. Vai. Apenas a leitura em voz alta é necessária para incentivar a alfabetização. Mentira. Mito. Por quê? Porque a leitura em voz alta, assim como a gente já disse de outras coisas aqui, é uma ferramenta. Temos outras ferramentas para incentivar a alfabetização. Então, e aí pode ter duas coisas aí. A leitura em voz alta, você lendo para o seu filho e você fazendo o seu filho ler em voz alta, né? São duas ferramentas diferentes. É uma possibilidade? Estimula. A gente faz. Agora, não é só isso. Ele bota aí como o quê? Sucesso? Para incentivar a alfabetização. Incentiva. Leitura incentiva a alfabetização de qualquer maneira. Colocar a criança no ambiente de livros, de leitura e de histórias ajuda a alfabetização de qualquer maneira. Mas além da leitura em voz alta, você tem leitura compartilhada, você tem leitura dialógica, você tem várias outras formas de leitura que eu acho que são até mais eficientes que a leitura em voz alta. Não é só ela que ajuda, eu acho que é uma ferramenta, é possível, usa poema, usa aliteração, usa um monte de coisa. Agora, não é só ela. Eu faço leitura em voz alta, meu filho vai ser alfabetizado plenamente. Não é só isso. Até porque o que a gente chama de leitura em voz alta dentro da escola é a criança lendo em voz alta. Por isso que eu disse, tem duas coisas aí diferentes. Pode ser a gente lendo para... A pessoa pode interpretar de duas maneiras, né? A gente ler para a criança, e aí pode ser uma leitura dialogada, pode ser tem um monte de ferramentas, a gente até mandou isso para os pais de primeiro ano aqui, mas existe o outro lado, que aí a gente chama lá de tomar a leitura da criança. A gente pega a criança no individual ali e faz com que ela leia pra gente em voz alta,
Pra gente entender como é que tá, se ainda tá silabando muito, como é que tá esse processo. Mas não é só isso que garante. Não é uma ferramenta, é uma estratégia. Mas só isso não incentiva, não. Mas façam. Façam. Não, façam, é legal. Eu acho que o principal aí é o seguinte, é você mostrar pra criança que existe um mundo escrito que pode ser muito legal. Cara, o melhor da alfabetização é ver o interesse das crianças. Eu fico... Se deixar, eu fico... As aulas que eu mais gosto de assistir são do primeiro ano, porque eles ficam encantados com as possibilidades que existem. Agora, eu acho que você tem que apresentar. Agora, ficar fixo numa coisa só não vale a pena, não. Então, vamos lá. Próxima. Vamos lá. A alfabetização é um processo linear. Todas as crianças progridem da mesma forma. Eu vou responder como eu falava nas reuniões de pais de primeiro ano, quando eu fazia as reuniões de pais de primeiro ano. Fala, gente, eu vou começar a reunião dando para vocês a informação que vocês estão mais buscando, que vocês estão mais desejando, que é o dia e hora exato onde os seus filhos vão poder ler sozinhos, de maneira independente. Aí eles ficavam me olhando assim. Aí eu falava que era mentira, né? Que não tinha esse dia. Mas que eu precisava da atenção deles para começar a reunião. Boa. Porque essa é a grande ansiedade do pai de pré-2, primeiro ano, né? Não, mas quando é que meu filho vai estar lendo? Mas já era pra estar lendo? Mas tá atrasado? Ah, mas ele leu cedo, ele é muito inteligente, né? Mas eu tô fazendo tudo que eu posso. Exatamente. Então, nada na educação é linear. A alfabetização também não. Em qualquer disciplina, em qualquer série, você vai ter um aluno que está à frente dos outros e que não necessariamente ele é mais inteligente que ninguém. Eu vou botar essa frase na porta da minha sala. Nada na educação é linear. Eu vou botar isso. Nada na educação é linear. Eu vou anotar agora. Os métodos mais eficientes de educação, eles abrem espaço para personalização, para individualização, para mudanças de velocidade. Então, você vai... Isso é do desenvolvimento humano. Tem um conceito que eu acho muito legal, que eu ouvi de uma atleta americana de corrida, e ela foi medalhista aqui na Olimpíada do Rio, não estou lembrando o nome dela agora. E ela conta que no final de um treino dela, ela estava chorando muito. Faltavam alguns meses para a Olimpíada aqui do Rio e ela estava chorando muito. Porque o treinador dela tinha passado um treino para ela e ela não tinha conseguido completar o treino. E na cabeça dela, eu tô perto da Olimpíada, eu não consegui fazer o treino, isso quer dizer que eu tô atrás do que eu deveria na minha preparação, tem pouco tempo para a Olimpíada, não vai dar certo. Uhum. E aí o treinador dela chegou para ela e falou, olha só, você conhece a lei dos terços? Aí ela falou, não. Ele falou o seguinte, 30% dos seus treinos serão maravilhosos e você vai superar todas as expectativas. 30% dos seus treinos vão ser ali. Você vai conseguir fazer o que foi passado com um pouco mais ou menos dificuldade. E 30% dos treinos vão ser horrorosos. Se você estiver observando que 30% dos seus treinos são muito difíceis, acima da tua capacidade, porque você não está num dia bom, 30% tão ok, 30% tão fáceis, quer dizer que a programação está legal, está adequada, está difícil o suficiente, mas não está difícil demais. Então, o que o treinador esperava ver dela era um desempenho onde num dia ela está muito bem e alcançou todas as expectativas e no outro não. E no outro, ok. Uhum. E isso é desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é assim. São dias melhores, dias piores. Dias que você está mais cansado e dias que você está menos cansado. Então, qualquer processo educacional, ele vai passar pelas mesmas fases. Vai ter dia que você vai chegar em sala de aula e vai dar tudo certo. Vai ter dia que você vai chegar em sala de aula e vai dar tudo errado. Vai ter dia que você vai chegar em sala de aula e algumas coisas vão dar certo e algumas coisas vão dar errado. Na maioria dos dias é assim, inclusive. Então, entender que esse é o processo, entender que ter dificuldade durante a jornada faz parte é essencial dentro de uma escola e na vida.
Então, nada é linear. Nada é um processo linear. Nada acontece em velocidade constante numa escola. Então, cada criança, dentro do seu desenvolvimento, vai ter fases onde se desenvolve mais rápido, vai ter fases onde vai se desenvolver de maneira mais lenta, e vai ter áreas. Vai ter ano que a criança tá muito bem em história e não tá tão bem em matemática. Vai ter anos que a criança tá muito bem em matemática e não tá tão bem em história. Porque os assuntos mudam. As habilidades necessárias para você navegar em cada um daqueles assuntos mudam. Fazer conta de aritmética não é a mesma coisa do que trabalhar com geometria. Não é a mesma coisa do que ler gráfico, ler tabela. São habilidades diferentes. Então, pode ser que no início da geometria você tenha muita facilidade porque trabalhar com ângulo e triângulo é tranquilo para você. Mas quando chegar em trigonometria, você tenha bastante dificuldade. Pode ser que quando você está fazendo conta de, sei lá, multiplicar, seja muito tranquilo para você. Mas na hora que botou um decimal na conta, ficou muito complicado. Então, ao longo dos anos, nada é linear. Né? Então, obviamente, o processo de alfabetização também não tem como ser. Os pais ficam muito angustiados, né? Quando eu falei isso com as professoras ontem também, mais da educação infantil. Quando vem algum retrocesso, né? Ai, tava avançando, regrediu ou deu uma estacionada. Gente, tudo bem, né? Vamos parar de exigir tanto, como se fosse uma coisa que eu tivesse que alcançar em sei lá quanto tempo, botar um tempo ali. Então, eu acho que retroceder, às vezes, na educação, dar 2 passos, aquela frase bem clichêzona, né? Dar 2 passos pra trás pra dar um pra frente faz sentido. Não, mas tu anda pra trás, dá 1 pra trás e dá 2 pra frente. Tá. 1 pra trás e 2 pra frente. Então, mas faz parte. Não é linear, é verdade. Não é linear. Fomos? Se você chegou até aqui, deixa aí sua curtida, o seu comentário. Quando você curte, quando você comenta, você ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas e ajuda a gente também, né? Mais gente vê a gente. A gente quer ser famoso um dia. Mentira. Melancólica não sobe no palco. Né? É isso aí. E obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigada. Comentem aí. Gostei de fazer desse jeito, hein? Curti. Se você gostou desse formato, deixa aí seu comentário, dá a sua opinião que a gente repete mais vezes. Beleza? Beleza. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus.